Meus irmãos, hoje nós vamos refletir a primeira página do Evangelho de São Marcos. Não sei se vocês sabem, mas hoje nós chamamos os 4 primeiros livros do Novo Testamento de Evangelhos, mas não era assim antigamente. Diz que o primeiro a chamar os 4 livros do Evangelhos de Evangelhos foi Justino Mártir. Já estamos mais de um século depois dos Evangelhos. Você sabe por quê? Porque antigamente os livros recebiam o título não como nos dias de hoje. Como que hoje nós damos títulos para os livros? Uma editora vai dar título para o livro, não é nem pelo conteúdo. O conteúdo era antigamente. Hoje se escolhe o título do livro por questões de marketing, de venda, um título chamativo, que causa impacto, porque hoje tudo é visão comercial. Mas na época muito antiga, você ia dar título para uma obra, o título para a obra era a primeira frase que ocorria na obra, era o título. Aliás, esse costume existe até hoje nas bulas papais, nos documentos da igreja. Quando nós sabemos que o Papa escreve um documento, ele dá título naquele documento pela primeira frase que aparece no documento. A música, se você repararem bem, olha uma coisa engraçada. Às vezes o autor da música coloca um título na música, baseado no conteúdo da música, por exemplo. Mas quando você quer recordar aquela música, você não sabe o título, você vai o quê? Pela primeira frase da música. Aí dá certo, você lembra da música. Você lembra que nós estamos numa era onde as pessoas são ainda muito ligadas à tradição oral. A maior parte da população é analfabeta. E se você dá o título no livro pela primeira frase, isso aí vai facilitar muito para as pessoas saberem de que se trata, de que livro é esse. Pois então, dito isto, é preciso fazer a segunda consideração, que o autor de um livro, ele escolhia a dedo uma frase bem colocada, que desse conta de servir de título para a sua obra. Então é importante você notar isso num livro antigo. E a frase que o evangelista Marcos escolheu é muito interessante para nós estudarmos, porque realmente é uma frase que vai dar conta de tematizar toda a sua obra. Veja só, ele diz assim: início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A primeira palavra que ele usa é início. Vocês foram capazes de lembrar de alguma coisa, de algum livro que começa também dessa forma? Quem está pensando no livro do Gênesis está correto. O livro do Gênesis começa assim também. No princípio, Deus fez o céu e a terra, as coisas visíveis e invisíveis. Vejam vocês, o que ele está fazendo? Olha a artimanha que o evangelista São Marcos está usando. Ele está dizendo que ele está compondo uma obra que vai ter o mesmo peso do livro do Gênesis, com algo a mais ainda. Eu já falei para vocês na semana passada que o grande tema do Evangelho de São Marcos é o batismo. Ele tem referência batismal a cada linha do Evangelho, é impressionante isso. Falei também que dizem alguns exegetas que esta obra foi escrita para ser lida num tapa só na cerimônia pascal de batismo. Pois bem, era uma catequese catecumenal o Evangelho dele. Por isso ele começa o Evangelho falando de batismo, termina o Evangelho falando de batismo. Mas vamos lá, eu disse que tinha uma grande diferença. O livro do Gênesis vai falar da antiga criação, e a obra de Marcos vai falar do batismo, a nova criação. Bom, e ele continua dizendo: início do Evangelho. Essa é uma palavra grega, nem sequer foi traduzida, ela foi transliterada.
tão importante é Evangelho. Olha, o significado dela é boa notícia, boa nova. Não foi ele o criador deste termo. Diz que até nas obras do grande poeta Homero aparece este termo Evangelho. E quem usava muito é o profeta Isaías. Quando ele diz assim, é uma boa notícia, o que nós devemos entender por isso? Vamos entrar naquela cultura antiga. O que eles diziam? Aqui eles usavam o termo Evangelho. E que boa notícia era essa? Geralmente era nascimento do filho do rei, a vitória numa batalha, a anistia de algum imposto. Era uma boa notícia. Foi dada a notícia do nascimento de Augusto como sendo um evangelho. Mas notem só, vamos seguir mais adiante e vamos ver que coisas espetaculares vão acontecer agora, porque ele vai anunciar o que como boa notícia? Uma pessoa. Quem é esta pessoa? Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele vai anunciar uma pessoa histórica. O nome dela é Jesus. O que ele é? Cristos. Cristo é a palavra grega que traduz Messias, o ungido. Aqui ele já está dizendo que ele vai tratar do Salvador da humanidade, do Messias. Mas ele continua, Filho de Deus. Quem é este Jesus? Tem a natureza divina, porque o Filho tem a natureza do Pai. Então ele vai dizer que esse Jesus é a segunda pessoa da Trindade Santa, embora ele não use esse termo Trindade, que aparece muito depois, mas ele está anunciando que Jesus tem a natureza divina, ele é o Filho de Deus. Repararam que nesta frase, que serve de título para a obra de Marcos, início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, já está presente tantas coisas importantes para nós. Aí ele começa citando o profeta Isaías. Na verdade, essa citação vários textos do Antigo Testamento aparecem aqui. Eis que envia o meu anjo à tua frente, o meu mensageiro. Isso não é o profeta Isaías, esse é o livro do Deuteronômio, mas ele diz que ele está se referindo ao profeta Isaías. Eis que vos envio para preparar o meu caminho. Ele está falando de quem? Está falando do precursor de João Batista. Mas vamos parar um pouquinho e pensar, quando foi que o profeta Isaías usou esta linguagem de evangelho, de boa notícia? Que boa notícia o profeta Isaías trouxe para todos nós? Ele é o edito de Ciro, o final do exílio da Babilônia. Aí é só você relacionar. Se a boa notícia de Isaías era o final do exílio, o batismo é boa notícia porque traz para nós o final da nossa escravidão do pecado. E ele então depois ele apresenta a figura de João Batista. Mas como João Batista vai ser a personagem que vai ocorrer no evangelho do domingo que vem, eu não vou me referir muito a ela. Eu vou já seguir mais adiante e vamos falar das vestes do profeta João Batista. Eu já até falei, já me precipitei, não era para ter falado do profeta, era para ter falado simplesmente as vestes de João Batista. Mas nós não estamos aqui num desfile de modas, e mesmo que se fosse um desfile de modas, essas roupas que aparecem aqui, bom, hoje em dia, gente do céu, quando eu vejo os desfiles de moda, vejo cada roupa lá, eu duvido que tenha alguém que tenha coragem de sair com aquilo na rua que aparece nos desfiles de modas, né? Esses grandes desfiles aí de Paris, de Nova York, mas vamos lá. Ele diz assim que João Batista se vestia com peles de camelo, usava um cinto de couro, comia gafanhotos, mel silvestre, morava no deserto. Espera lá, de quem que ele está falando aqui? João Batista. Mas por que ele fala isso? Por quê? Olha que o evangelista São Marcos é muito econômico nas palavras, ele não tem nada de supérfluo na sua descrição. Ao fazer esse tipo de inventário das roupas de João Batista,
ele está evocando o grande profeta Elias. O profeta Elias é o guardião da aliança, e ele então, é por isso que ele está apresentando aqui João Batista como profeta Elias. Mas eu não vou ainda falar na missão que propriamente de João Batista, vamos deixar para o domingo que vem. Vamos já seguir para um outro ponto que existe aqui, importante, é que vai falar que ele batizava nas águas e depois ele disse o seguinte: eu vos batizo com águas, mas ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo. Aqui é importante a gente dar uma paradinha para a gente meditar. Vamos pensar, você sabe a região, o lugar onde João Batista realizava os batismos? O evangelista Marcos não fala, mas o evangelista João fala. É uma cidade chamada Betânia, além Jordão. Engraçado, né? Fica depois de Jordão. Então, o que é a última parada do povo de Israel antes de entrar na terra prometida? Opa, então aí dá para a gente relacionar com o batismo? Claro que dá, porque o batismo é o sacramento que nos coloca não na terra de Canaã, mas nos coloca no paraíso. Hoje já vimos que o batismo é o sacramento da nova criação, nos faz novas criaturas. E agora o batismo é a passagem, é o trânsito que nos vai levar para o paraíso celestial. E essa referência, por que será que ele diz assim: eu batizo com água e ele vos batizará com o Espírito Santo? Porque o batismo de João Batista era um batismo somente de remissão dos pecados, era um rito de purificação. Já o batismo de Jesus é o grande sacramento do batismo. Santo Agostinho comentava esse texto de maneira belíssima. Ele dizia o seguinte, que vamos dizer assim, o batismo com o Espírito Santo é sacramento, mas o batismo sem o Espírito Santo não passa de água. Entenderam? A diferença está no Espírito Santo no batismo. E esta passagem, como todo o Evangelho de São Marcos, tem muita ligação com o batismo. E para nós que vamos meditar o Evangelho de São Marcos, é uma boa ocasião para nós reavivarmos o nosso batismo e percebermos a grande diferença que o batismo faz na nossa vida. Apesar de nós termos sido batizados criancinhas, melhor ainda, bem cedo começamos a ser filhos de Deus, a sermos nova criatura, e esse sacramento é que vai nos colocar no paraíso celeste. Amém.